Ya está abierta la sala. Se estamos a perder alguns participantes. Estou só a fazer um compasso de espera para ver se, entretanto, vai entrando mais gente. Começamos em 1 ou 2 minutos.
Ora, eu se calhar ia avançando também para não nos estendermos depois também muito no tempo que estava previsto. Antes de mais, muito bom dia a todos e bem-vindos a este webinar, que eu tenho o privilégio de tentar de alguma forma moderar. Vamos tentar falar aqui um pouco sobre as tecnologias de bioimpressão, de impressão 3D e fazemos-lo no contexto de um projeto, o Bioimpasse, do qual somos, todos que estamos aqui a falar, de alguma forma parceiros e com algumas tarefas nesse mesmo projeto. Eu vou fazer uma apresentação muito sucinta, muito resumida agora no início desse projeto, em que é que consiste, e depois dou naturalmente a palavra a quem de direito que nos falará um pouco mais sobre todo este mundo 3D e da bioimpressão e também dos organoides, não é? Organs on a Chip, que é um tema sempre muito interessante também. Vou tentar partilhar convosco a tela. Ver como é que aparece. Julgo que conseguirão ver. Esqueci-me de dizer que, entretanto, os participantes terão a câmara e o microfone desligado, mas qualquer questão que tenham podem escrever no chat e no final tentaremos responder alguma questão que tenham e se for necessário também o Fundo de Saúde que organiza e que está a gerir esta plataforma abrirá o microfone se for necessário para alguém colocar alguma questão. Então, este projeto Bioimpasse é um projeto cujo título é o Impulso da Tecnologia e Aplicações de Bioimpressão em Saúde na região Euroace. É um projeto que é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, pelo FEDER. Não sei se consigo... É um projeto em que participa um consórcio de 6 instituições, no caso 4 instituições espanholas e 2 portuguesas, onde nos incluímos nós, aqui a Escola Universitária Vasco da Gama, através do seu centro de investigação, o Instituto Politécnico da Guarda, que ouviremos falar um pouco mais à frente também, e da parte de Espanha temos a entidade, a instituição responsável pelo projeto, que é o Centro de Cirurgia Mínima Invasión Jesús Uzón, em Cáceres, a Universidade da Extremadura, o Fundo de Saúde e o Cluster Saúde. O objetivo principal deste projeto é impulsionar o conhecimento na técnica de bioimpressão, de impressão 3D, com aplicação direta na saúde e a sua transferência naturalmente para o setor empresarial também, não só da pesquisa e desenvolvimento e da inovação, mas fazer essa ponte com o tecido empresarial de ambos os países nesta região Euroace, que é de Alentejo, Centro e Extremadura. As principais linhas, de uma forma muito resumida, de atuação que se foram desenvolvendo e estão a ser desenvolvidas neste projeto. Uma primeira linha tem a ver com a melhoria, com a otimização de próteses para aplicação em medicina regenerativa através da técnica de bioimpressão, em que estamos a trabalhar essencialmente em próteses articulares, em malhas cirúrgicas. Estas têm uma aplicação principalmente em tecidos moles, por exemplo, em casos de hérnias ou incontinência urinária, portanto, diferentes situações em que estas malhas podem ser utilizadas. Também implantes dentários e próteses vasculares. Portanto, além do desenho prototipado, vamos fazendo estudos e trabalho de laboratório para validar aquilo que vai sendo desenvolvido. Numa segunda linha, estamos a aplicar, portanto, a bioimpressão na libertação controlada de fármacos, de diferentes compostos, em que se pretende desenvolver e validar diferentes procedimentos e técnicas de bioimpressão para testar esta libertação de diferentes compostos em tecidos vivos. Utilizamos naturalmente o conhecimento e a infraestrutura dos diferentes parceiros na área da pesquisa bioquímica e molecular, recorrendo ao uso naturalmente das bioimpressoras e o desenvolvimento de diferentes biomateriais. Nesta linha, a título de exemplo, estamos, por exemplo, a desenvolver
lentes de contacto que possam incorporar determinados compostos, determinados princípios ativos que vão sendo libertados. Entre outras coisas, mas principalmente neste foco. Uma terceira linha diz respeito à otimização da própria bioimpressão. Portanto, tem-se vindo a trabalhar, aproveitando este projeto, para otimizar determinados componentes que fazem parte da impressão 3D e da bioimpressão, e desenvolver também, ou encontrar materiais e biomateriais com capacidades e características inovadoras e que nos permitam a sua utilização de forma terapêutica em seres vivos. Portanto, desde os componentes mecânicos a eletrónicos e próprio software, também as características dos próprios materiais e biomateriais que pretendemos sejam biocompatíveis estão a ser desenvolvidos e otimizados nesta linha de ação. Pois cada linha de ação tem diferentes tarefas e cada tarefa tem depois diferentes subtarefas. O projeto é relativamente complexo e isto é só uma apresentação muito simples e muito sucinta para dar uma ideia geral daquilo que estamos efetivamente a fazer. Na primeira linha, por exemplo, eu esqueci-me de referir, já agora posso voltar atrás. Não, nesta segunda linha, além das lentes, estamos também a desenvolver patches, à falta de palavra melhor, patches cardíacos, sobre a forma de gel ou de hidrogel, em que colocamos esse hidrogel sobre uma zona do coração que teve um infarto, portanto, em que se pretende que haja uma regeneração e uma renovação daquela área que, entretanto, estava afetada. Dentro do projeto também há-se lugar a outras atividades, e estão previstas outras atividades que têm vindo a ser desenvolvidas, nomeadamente a criação de uma rede de investigação, desenvolvimento e inovação que possa promover e que tem vindo a promover esta área da bioimpressão e da impressão 3D na região, e em que o principal foco é a criação de sinergias público-privadas em fóruns e ações de divulgação, por exemplo, como este webinar que estamos aqui a fazer agora, que vão divulgando um pouco daquilo que vai sendo feito e um pouco daquilo que existe nesta área da bioimpressão. Uma outra atividade diz respeito à comunicação e divulgação dos resultados. Mais uma vez, este tipo de webinars e fóruns e conferências são importantes nesse sentido, para impulsionar e para divulgar o máximo possível, quer os avanços, quer os estudos e os resultados que se vão obtendo, e também perceber o que outros parceiros e outras entidades têm vindo a desenvolver e de que forma que todos juntos conseguiremos maximizar o impacto que estes resultados podem ter, nomeadamente na saúde de uma forma geral, quer do ser humano, quer, no nosso caso, uma área que nos é mais próxima na medicina veterinária também. Portanto, de uma forma muito sucinta, é essencialmente isto que o projeto Bioimpasse representa, ou tem vindo a fazer. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Jesus Rego, da Universidade da Extremadura, que nos dará uma charla, não é? Fará uma apresentação em que explorará um pouco mais o que é tudo isto deste mundo 3D. Muchas gracias por tu presentación y muy interesante todo lo que has hablado, y además agradecer a la organización que me haya permitido estar aquí con vosotros. Os voy a compartir la presentación. Bien. Lo veis bien, ¿no? Como os he dicho, agradecer primeramente a la organización por dejarme estar aquí y compartir con vosotros lo que estamos realizando. En primer lugar, os voy a presentar las actividades que estamos desarrollando una parte de los socios, que somos el grupo de investigación ISMA de la Universidad de Extremadura. Y sobre todo voy a centrar mi intervención en explicar un poco lo que significa el mundo 3D en los avances que se están desarrollando. En primer lugar, todo esto empieza por la impresión 3D. La impresión 3D es una tecnología muy conocida y existen muchos tipos de impresoras que son desde más baratas o más comerciales a impresoras más complejas que se utilizan en industria. En primer lugar, la impresora 3D por estereolitografía es una impresora muy utilizada sobre todo por su acabado.
tienen acabados muy concretos, muy precisos y son muy utilizados para piezas pequeñas. Las impresoras 3D por sinterización selectiva por láser es muy utilizada en industria para piezas más grandes, son impresiones que tardan menos en realizarse, sobre todo cuando hablamos de tamaños considerables de piezas. Después, por último, las impresoras 3D por inyección son las más comerciales, las que más se conocen actualmente, las que más se suelen tener en las viviendas, en los centros de investigación, en los laboratorios. Vemos que el acabado es muy parecido a la impresora 3D por estereolitografía, es un poco más sencillo de utilizar este tipo de impresoras y por eso precisamente por lo que además se está tendiendo a este tipo de tecnología, aunque hay que indicar que las SLA están creciendo a un ritmo muy elevado. Como he indicado, desde el año 2005 este tipo de tecnología se incrementó, hizo un boom, ya que surgieron impresoras muy baratas o más comerciales que se podían, digamos, permitir en cualquier tipo de laboratorio. Vemos que, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, en el número total de solicitudes que han recibido la Oficina Española de Patentes y Marcas, vio un crecimiento exponencial, por lo que esta tecnología supone para la sociedad, ya que permite prototipar de una forma sencilla y que cualquier persona en su laboratorio pueda realizar objetos de una forma más amena, más afín a lo que cada uno quiere conseguir. Por otra parte, en la fuente de datos de Web of Science, un buscador de revistas muy conocido, vemos que desde el año 2005 también se incrementó bastante el número de publicaciones, por lo que precisamente esta tecnología permite a los investigadores. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tenían antes y las que todavía siguen teniendo? El precio. Aunque, como he indicado, son tecnologías cada vez más competitivas, pero tiene que seguir evolucionando. Además, el tiempo de fabricación es bastante elevado a nivel industrial, por lo tanto, todavía no se puede extrapolar muy bien a esa parte de la industria. Y el conocimiento. Es una tecnología muy novedosa, por lo que presenta limitaciones en el conocimiento de los usuarios, en programas informáticos y diseño 3D. Ahora os voy a avanzar un poco cómo se puede utilizar a nivel usuario y cómo lo utilizamos nosotros en los centros de investigación. Vemos que existen bibliotecas de archivos HTML, que son los que se utilizan en la impresora 3D para poder imprimir desde cosas muy comerciales tipo Castillo de Hogwarts, Harry Potter. Vemos que también cosas más cotidianas como pueden ser las máscaras de series conocidas de televisión. También se puede utilizar a nivel de realizar herramientas con una cierta resistencia mecánica. Pero digamos, esta parte es más a nivel usuario, no es lo que nosotros hacemos en los centros de investigación. En los centros de investigación utilizamos software de diseño, en el cual podemos hacer partes más mecánicas, partes más de industria de automóvil, de partes más de elementos mecánicos o ya partes biomiméticas, partes de una mano, un dedo, una oreja. Todo se puede realizar con programas conocidos como puede ser Inventor o puede ser SolidWorks. Os voy a mostrar por pantalla ahora mismo lo que puede ser un buen diseño, como puede ser el dragón que veis a la izquierda, o un diseño no del todo conseguido, el dragón de la izquierda, o un diseño de un diseñador que realmente sabe lo que hace, sabe utilizar este tipo de programas, que es el dragón de la derecha. Aún así, vemos ciertos errores en el dragón de la derecha. Como vemos, es un dragón formado por elementos poliméricos, pueden ser cuadrados, rectángulos, o sea, son geometrías conocidas. Por lo tanto, los acabados no son de todo perfectos. Ahí es donde interviene ahora la tecnología del escáner 3D. Si nosotros a la anterior tecnología de impresión 3D añadimos un escáner 3D que puede ser un escáner específico dental, como puede ser el de Signing 3D de la izquierda, o un escáner 3D de uso laboratorio para prototipar, que es el de la derecha, conseguimos un dragón con unos acabados mucho más perfectos. Ahí es donde la combinación de ambas tecnologías resulta muy interesante. Podemos conseguir estructuras más afines a como son en la realidad. Y es lo que ha avanzado a la bioimpresión. Pues este es el programa simplemente después de pasar de ese escaneado a la impresión para configurarlo. Y nosotros lo que estamos realizando sobre todo es, como digo, el escáner de prototipado. Hemos conseguido diferentes patentes en el mundo sanitario, como puede ser el anoscopio fenestrado, en el mundo de los materiales, el dispositivo para medición de conductividad de materiales purulentos. Todo esto está realizado en base a impresión 3D y el férulas termomoldeables con electroestimulación, que también lo hemos hecho con escaneado y un prototipo con impresión 3D. Como he indicado, la combinación de ambas tecnologías abre un mundo muy interesante, no solamente en la medicina, sino también en el prototipado. Pero si nos vamos más relacionado con el proyecto, es el término bioimpresión 3D. Gracias a la impresión o bioimpresión 3D de scaffold, que es lo que antes se realizaba, junto con los programas tipo CAD para crear esas formas ya más naturales de nuestro cuerpo y la ingeniería de tejido, conseguimos ya estructuras tridimensionales biomiméticas, que es lo que nosotros estamos desarrollando en bioimpresión 3D, tanto desde la Universidad de Extremadura como en el resto de socios. Por lo tanto, ¿qué es la bioimpresión 3D? Es la combinación, podríamos definirlo así, la combinación de la impresión 3D, la fabricación aditiva, junto con la ingeniería tisular. Y con ello, ¿qué conseguimos? Un montón de aplicaciones, entre ellas fabricación de órganos y tejidos, creación de prótesis, implantes anatómicos y dosificación de medicamentos. Sobre todo aquí estamos centrando en la creación de prótesis y en los implantes anatómicos.
Por lo tanto, como definición, la bioimpresión 3D es un proceso de fabricación de tejidos funcionales y órganos a partir de biomateriales, por medio de un software computarizado y lo que consiste al final es en la adición de capas sucesivas de biomaterial. La definición con respecto a impresión 3D vemos que es muy parecida. Lo que cambia es la parte de biomaterial, las capas sucesivas de biomaterial. Por lo tanto, ¿qué es lo que diferencia ambas tecnologías o qué es lo que avanza desde la impresión 3D a la bioimpresión 3D? El escáner 3D. Mediante el escáner 3D, ya sea específico o de prototipado, conseguimos generar una estructura que se aleja un poco de las geometrías que no son afines a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no está formado por polígonos, no está formado nuestro dedo, no es una sucesión de rectángulos, triángulos, tiene unas formas complejas que mediante las tecnologías de fabricación aditiva y los programas de CAD no se consiguen del todo perfecto. El escáner 3D sí que lo consigue. ¿Qué es lo que hacemos con la bioimpresión? Esto hay compañeros y socios del proyecto que saben mucho más que yo de esto, pero bueno, voy a explicarlo un poco por encima. Básicamente lo que hacemos es la adición de células y polímeros para conseguir una biotinta. Esa biotinta, mediante las tecnologías que he explicado anteriormente de impresión 3D o bioimpresión 3D, que puede ser por extrusión, mediante de chorro de tinta o asistida por láser, conseguimos generar una forma, pues ya sea un corazón, un órgano, un dedo, una parte de un hueso, en la cual debería o se podía producir una proliferación celular. Como he indicado, en la impresión 3D se utilizan lo que se conocen como PLA, ácido poliláctico. Es un polímero que al final lo que se hace es, se imprime, es biodegradable, se imprime y forma la estructura. En la bioimpresión no podemos generar eso, para empezar porque las temperaturas de 200 grados que llegamos con la tecnología de impresión aditiva, de impresión 3D, vamos, lo que llegaba anteriormente, no se pueden utilizar aquí. Una célula no se puede imprimir a 200 grados. Por lo tanto, ¿qué características tienen que tener las biotintas? Para empezar, deben ser pseudoplásticas para favorecer la imprimibilidad. Deben tener hidratación para favorecer la difusión de nutrientes. Deben tener una rápida gelificación para conseguir una estructura afín a lo que nosotros queremos. O sea, estructuras firmes. Deben ser biocompatibles para asegurar una elevada viabilidad celular. Nosotros, o bueno, aquí sobre todo estamos utilizando los hidrogeles, pero hay mucho tipo de biotintas. Estamos las biotintas basadas en andamio y las sin andamio. Un hidrogel es una matriz polimérica tridimensional hidrófila con la capacidad de absorber grandes cantidades de agua, lo que es muy interesante para la simulación de tejidos biológicos. Las propiedades fisicoquímicas de los polímeros ayudan a determinar las posibles funciones y características de los hidrogeles. Entre los hidrogeles nos encontramos dos, naturales y sintéticos. Nosotros nos hemos centrado en la combinación de ambos hidrogeles, lo que son los híbridos. ¿Por qué? Si vemos en pantalla lo que os muestro, es una ventana de biofabricación, de imprimibilidad. Si nos movemos en el eje X, tenemos un hidrogel que es totalmente biocompatible. El problema que tiene es que, digamos, es muy fácil la proliferación celular en él, pero no vamos a conseguir estructuras o muy buenas o estructuras que van a resistir grandes cantidades de esfuerzo. En cambio, si nos movemos en el eje Y, conseguimos grandes propiedades de imprimibilidad, porque son estructuras más rígidas, pero perdemos esa parte de proliferación celular. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conseguir como buenos investigadores? Movernos entre ambas líneas, entre el eje X y el eje Y. Según la finalidad que busquemos, pues tendremos una biotinta, un hidrogel más biocompatible o más imprimible, según, digamos, la finalidad. Aquí es donde la ingeniería de tejido ha hecho grandes avances. En primer lugar, se utilizan los scaffolds. ¿Qué es lo que hacen los scaffolds? Los scaffolds al final son andamios. Nosotros todos conoceremos, tendremos algún familiar, algún amigo que ha tenido problemas odontológicos graves, como puede ser una pérdida de hueso maxilofacial. Como vemos en imágenes, es un problema muy típico en la sociedad actual y que actualmente la ingeniería de tejido y el uso de scaffold no ha conseguido todavía solventar. ¿Qué es lo que se suele hacer en este tipo de intervenciones? En primer lugar, lo que hacemos es creamos un andamio con una tecnología de fabricación aditiva, lo introducimos en un cultivo de tejido in vitro en el cual tiene células y factores de crecimiento y se implanta in vitro en el paciente, ya sea, como he dicho, en el tema de los dientes o en un hueso. ¿Qué es lo que se genera? Mediante ese andamio se genera una facilidad de proliferación celular. Lo que es digamos, la siguiente parte, una vez que se ha generado ese hueso, lo que se hace es que se hace una intervención quirúrgica en el cual se implanta un diente, como vemos en el apartado E, la instalación del implante dental. O sea, es decir, necesitamos una doble cirugía. Primeramente se pone el scaffold y posteriormente se genera la cirugía para implantar ese diente, digamos, artificial. En los antecedentes, por lo tanto, en la medicina eran para el uso de, por ejemplo, de figuras, para que los médicos lo pudiesen en sus clínicas. Posteriormente, en el presente se está utilizando ya, como digamos, en la bioimpresión, es decir, generar órganos, ya sea para intervenciones quirúrgicas a nivel de laboratorio, a nivel de instrumental, es decir, vamos a practicar cómo se haría esta cirugía, o ya algo más, como he indicado anteriormente, un uso de scaffold para implante in vitro.
En el futuro, ¿qué se espera? Si se sigue avanzando y seguimos con este tipo de proyectos, pues se espera ya llegar a generar una oreja, un órgano completo, no una parte, sino algo real, algo completo y vivo. ¿Cómo funciona así un poco por encima este tipo de tecnología de bioimpresión 3D o qué es lo que tenemos que conseguir? Os muestro por pantalla lo que es un andamio de personas. Pues si nos imaginamos a estas personas como células, ¿qué es lo que van a hacer las células cuando nosotros le pongamos esa matriz, esa estructura, ese andamio? Pues van a ir creciendo. ¿Hasta dónde? Hasta el último punto del andamio. En la siguiente célula va a crecer hasta el inmediatamente siguiente y así poco a poco. Por lo tanto, al final, ¿qué forma va a conseguir esa estructura? Por la forma del andamio. Si en vez de poner un andamio con una estructura rectangular, una estructura cúbica, ponemos una forma de oreja, pues teóricamente esas células van a crecer para formar esa oreja, esa forma de oreja. Es lo que nosotros buscamos con la bioimpresión. Como he indicado aquí, en vez de poner una oreja, he puesto un hueso, pero al final es exactamente lo mismo. Van a crecer en forma de hueso porque es la forma que nosotros le estamos pidiendo que hagan. Los avances conseguidos en el grupo IMA, hemos intentado un poco realizar un avance en este tipo. Hemos tenido unos phantom dental, un phantom utilizando odontología, en el cual simula la pérdida de un diente, número 31 de la semiarcada inferior izquierda. Mediante el escáner 3D hemos escaneado esta forma dental y mediante software hemos conseguido implantar el diente que faltaba. Lo veis que ahora mismo la dentadura está completa, por lo tanto ese diente ya está implantado. Hemos conseguido un diente con la forma exacta del paciente, como debería ser si existiera ese diente. Una vez pasado a la impresión 3D, hemos visto que este diente lo hemos sacado, lo hemos pasado al software de impresión 3D y en la imagen de la derecha vemos ya el diente implantado. Ese diente no está vivo, no es un diente que tenga, digamos, células dentro. La tecnología es la misma. Al final se introducirán las células, se introducirán esos factores que harán que crezca. Solamente lo hemos hecho a nivel de impresión 3D para mostraros por pantalla cómo debería ser. Hemos creado un diente que es cómo debería ser ese diente si existiera. Está hecho con una impresora 3D. Se ha probado con otros tipos de tecnologías de impresión 3D aditiva, como estaba al principio, esta es la de resina, la SLA, y por último se ha realizado mediante la bioimpresión. Primeramente, como he indicado, se ha probado un scaffold, hemos creado un hidrogel, ese hidrogel lo hemos creado con las características que nosotros queríamos y posteriormente se ha creado el diente completo. No sé si ya se aprecia muy bien por pantalla el diente, pero más o menos se puede ver que es el diente anteriormente impreso con tecnología de fabricación aditiva de impresoras 3D, y este está creado con bioimpresoras 3D. Es un diente funcional, teóricamente funcional, está duro, lógicamente ya no tiene esas capacidades de la impresión 3D porque no es un polímero, es un hidrogel, todavía no ha conseguido esa resistencia y ahí es donde tenemos que seguir avanzando. Pero ya por lo menos estamos consiguiendo esos avances de poder solucionar problemas aunque sea a nivel de laboratorio. Muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición tanto ahora como después de las preguntas que haya. Muchas gracias, Pedro. Eu que agradeço, muito obrigado por esta palestra, por esta apresentação, que nos leva um bocadinho a perceber o que vai sendo feito neste mundo 3D. Como eu tinha dito no início, não sei se todos já estavam e tiveram a oportunidade de ouvir, para já o microfone, não é, e a câmara estão bloqueados aos participantes, mas qualquer questão que tenham, usem o chat aqui da própria plataforma e no final, se for necessário, depois o Fundo de Saúde abre o microfone para quem quiser colocar alguma questão sem ser por escrito. Entretanto, para irmos avançando, passava então a apresentar a doutora Sónia Miguel, professora do Instituto Politécnico da Guarda e investigadora nesta área dos organoides, não é? Organs on a Chip, e que nos vai falar um pouco desta área do seu trabalho. Obrigada, Dr. Pedro. Antes de mais, bom dia a todos. Agradecer a oportunidade e de estar aqui a falar de um tema que é tão recente, para mim também. É algo que acaba por surgir do facto da experiência e daquilo que vamos aprendendo durante o projeto do Bioimpace, da bioimpressão, do potencial desta técnica, que o Jesus explicou muito bem. E agora, se calhar, o que eu vou mostrar não é tanto o que está a ser feito no projeto, mas o que poderemos vir a fazer com os conhecimentos adquiridos durante o projeto, está bem? Já é mais uma perspectiva futurista aqui desta área da bioimpressão. Então eu vou partilhar a minha apresentação e tentar dar-vos então qual é que é o potencial e porque é que será isto o futuro e em que é que a bioimpressão nos pode ajudar a desenvolver estes chips, estes organ on a chips.
Então, primeiro, para começar, o porquê de nós querermos desenvolver um chip que mimetize um órgão ou um tecido. Então, porque normalmente quando nós queremos desenvolver um novo fármaco, uma nova molécula terapêutica, nós temos que passar por estas fases todas que vocês veem aqui, desde a parte in vitro, in vivo, testes em humanos e, como devem calcular, é um processo muito longo e que leva a custos muito elevados, tempo, ou seja, para uma indústria farmacêutica que quer rapidamente entrar no mercado e ter retorno em termos económicos, acaba por ser um processo que pode retardar esse retorno económico. Então, nomeadamente na fase pré-clínica, ou seja, quando nós temos o fármaco desenvolvido, a molécula com potencial terapêutico desenvolvido, nesta fase é que nós podemos, então, através destas plataformas, tentar reduzir este todo o processo e tentar torná-lo mais simples. O que é que se pretende nesta fase do desenvolvimento, ou seja, nos ensaios pré-clínicos? Temos que tentar avaliar em termos de absorção, distribuição, metabolismo e como é que vai ser excretado o fármaco, quais é que são os mecanismos de ação do fármaco, da molécula, para o alvo em que ele está a ser desenvolvido, como é que vamos administrar, qual é que será a via que nos trará mais benefícios em termos terapêuticos, não é? As barreiras pelas quais temos que passar, todas as barreiras biológicas que nós temos no nosso organismo, e também que possíveis efeitos secundários é que este fármaco vai ter, e nós conseguirmos, nesta fase, tentar reduzir ao máximo esses efeitos secundários. Outra coisa muito importante é ver qual é que será o efeito terapêutico do fármaco, tendo em conta diferentes géneros e diferentes raças, se isso vai ser afetado ou não, e também fazer uma comparação com outros fármacos. Ou seja, todos estes parâmetros têm que ser avaliados nesta fase pré-clínica. E então, daí estes muitos ensaios, muitas repetições do mesmo ensaio, para termos um resultado fidedigno, não é? Que nos permita, com confiança, passarmos à fase seguinte, que é a fase clínica. Pronto, então, como vocês veem aqui nesta imagem, todo este... Normalmente, quando se começa a descoberta de um novo fármaco, nós temos, por exemplo, identificado 1000 compostos que vão sendo avaliados, não é? Vai havendo sempre um screening destes compostos, até que o que vai chegar efetivamente ao mercado é apenas um, porque durante todos estes passos vamos acabar por eliminar alguns destes compostos. Então, na fase pré-clínica, normalmente fazem-se ensaios in vitro. A que é que consistem estes ensaios? Consiste na cultura de células em 2D, nós vamos ter as células em cultura, com meio de cultura apropriado ao seu crescimento, adicionamos o fármaco e vamos ver qual é que é o efeito do fármaco nessas células. Depois, também existem já modelos in vitro estáticos, ou seja, tentar numa placa de cultura reproduzir a organização e a composição de um determinado tecido. Imaginem, nós temos o tecido muscular, que é constituído por células musculares e células endoteliais, então tentar pôr em cultura essas células e depois de estabelecermos essa primeira parte, que é tentar reproduzir o tecido, então depois vamos avaliar o efeito terapêutico do fármaco nessa constituição, nessa cultura estática. Também existem já investigadores que já conseguiram desenvolver culturas solares em forma de 3D, nomeadamente em forma de esferoides. De qualquer forma, estas técnicas são baseadas na junção, ou seja, colocamos no mesmo poço 2 tipos de células e esperamos que elas consigam interligar-se, conectar-se umas com as outras e formar uma estrutura tridimensional. Estas culturas organotípicas que também já existem, além de nós tentarmos colocar as células características daquele tecido, também tentar organizá-las como elas estão no tecido nativo. E existem já no mercado substitutos, nomeadamente substitutos que reproduzem a pele em forma 3D, e a necessidade da produção destes substitutos, ou seja, destas estruturas tridimensionais que reproduzem a constituição e
a organização das camadas da pele, surge da necessidade, porque em 2013 a Comissão Europeia proibiu o uso de animais para testar cosméticos. Então, todas as indústrias farmacêuticas que trabalham nessa área, no desenvolvimento de cosméticos, tiveram que se adaptar, não é? Derivado desta lei que foi estabelecida, e então é através destas estruturas tridimensionais que eles fazem agora neste momento os testes de irritabilidade, a espalhabilidade, tudo o que envolve a parte cosmética. Existe também ainda a possibilidade de nós avaliarmos em amostras ex vivo, ou seja, amostras de órgãos. Normalmente a desvantagem deste tipo de análise é porque são usados órgãos de origem animal, o que não vai ter muita... Quando formos avaliar estes fármacos testados em animal no humano, os resultados podem ser completamente contraditórios, porque não estamos a usar na espécie que vai ser o consumidor final, por assim dizer. E de qualquer forma, apesar de todas estas estratégias, é necessário chegar ao ponto de avaliar o perfil terapêutico do fármaco no ensaio in vivo. Para quê? Para nós podermos ter uma ideia de qual é que é o efeito local, mas também qual será o efeito sistémico deste fármaco num ser vivo. Pronto, normalmente o fármaco é administrado e vamos monitorizando ao longo do tempo quais é que são os efeitos deste fármaco no local-alvo, no tecido para o qual foi desenvolvido o fármaco, mas de qualquer forma também ao nível sistémico. Contudo, as agências que regulam a experimentação animal pedem aos investigadores para que cada vez mais possamos aplicar a política dos 3 R's. A política dos 3 R's resume-se a reduzir, refinar e replace em inglês, o substituirmos ou evitarmos o uso de animais. Então, todas tentar reduzir, minimizar o desconforto e minimizar também o número de animais que possamos usar nesta fase do uso in vivo. E além disso, surge ainda esta constatação de que 90% dos fármacos que apresentam muito bons resultados em modelos animais, quando testados em humanos, esses bons resultados acabam por não se transpor exatamente da mesma forma. Então, tudo isto, não é? Todos estes processos longos, caros, todas estas recomendações que acabam por aparecer, levam à necessidade de desenvolvermos então sistemas tridimensionais que nos permitam reproduzir in vitro o máximo que se consiga, quer a constituição, quer a organização dos tecidos. Os modelos estáticos que falei até agora, aqueles que apresentei anteriormente, não conseguem reproduzir as características funcionais dos tecidos, também são incapazes de mimetizar quando falamos num tecido complexo onde existam interações célula-célula ou célula-matriz, e também não temos um ambiente dinâmico que nos permita reproduzir forças, circulação neste caso, por exemplo, fluxo sanguíneo, ou seja, não conseguimos ter um microambiente altamente controlado. Assim, surgem então estes sistemas, os sistemas microfluídicos. São sistemas constituídos por canais com tamanho micro e que nos permite, com pouca amostra, reproduzir então essas estruturas e tentar chegar ao nível micro daquilo que existe dos nossos tecidos. As principais características dos sistemas microfluídicos identificadas é que eles são eficientes, são fáceis de produzir e depois de podermos tornar este processo de produção a um nível escalável, conseguimos facilmente manipular aquilo que vamos introduzir em termos de amostras biológicas dentro deste sistema dos canais. São estruturas muito pequeninas, também são muito facilmente portable, ou seja, conseguimos transportar de um lado para o outro. Além disso, também nos permitem, uma das outras potencialidades é que nós podemos, o facto deste tamanho ser tão pequenino, podemos diretamente chegar ao microscópio e conseguir ver a organização das células, o estado funcional, alterações que possam estar a ocorrer nas células, porque introduzimos no microfluídico um fármaco e queremos ver qual é que é o efeito terapêutico, e então podemos fazer essa monitorização
quase em tempo real e olhando para um microscópio de alta resolução. E então, no meio disto tudo, porque é que surge aqui a bioimpressão? Porque é que vamos então usar a bioimpressão e também o intuito de eu estar a fazer esta apresentação num projeto onde a bioimpressão é o fator-chave. Então, porque, como Jesus explicou, a bioimpressão permite-nos, dá-nos a capacidade de nós podermos manipular ou desenhar uma estrutura e a impressora acaba por conseguir imprimir essa estrutura da forma que nós desenhamos. Além disso, podemos adicionar nestas bioinks células, porque se nós queremos reproduzir um tecido, não é? Um tecido humano, nós vamos ter que imprimir uma matriz e as células para ficarem, para poderem proliferar dentro dessa matriz. E então a própria bioimpressão permite-nos fazer isso logo no mesmo passo, ou seja, nessas bioinks misturarmos as células com os biomateriais e então depositar de uma forma controlada e tendo em conta o desenho que nós criamos, essas estruturas, criar essa estrutura tridimensional dos tecidos. Além disso, dá-nos uma boa resolução e ajuda o facto de ser uma técnica que também temos que ter em conta que não afetemos a atividade biológica, ou seja, a atividade das células. Temos diferentes tipos de bioimpressão que podemos usar, técnicas de bioimpressão, o Jesus já falou sobre isso, não é? Podemos usar à base de extrusão, à base em que temos as bioinks que vão acabar por depositar em formas de drops, ou seja, vão sprayed a amostra, neste caso o nosso polímero, e vamos então ter a capacidade de produzir através de pulsos podem ser térmicos ou acústicos, forças piezoelétricas, ou então a bioimpressão dirigida por laser, como é o caso da fotopolimerização e da estereografia. Então, agora vou apenas apresentar alguns tipos de sistemas de chips, não é, que já foram desenvolvidos e dar assim uma visão geral dos diferentes tecidos, órgãos do nosso corpo, que já houve investigadores que fizeram alguns ensaios nesse âmbito. Então, um dos primeiros que eu vos queria apresentar é o pulmão. O pulmão já foi desenvolvido por pela Universidade de Harvard, este sistema que eu vos vou apresentar. Basicamente, o que eles fizeram foi, então temos que sempre ter em conta como é que é constituído o órgão, não é? Quais é que são as células que fazem parte da sua constituição, como é que estão organizadas e outra coisa muito importante que nós conseguimos reproduzir neste tipo de tecido é forças mecânicas ou elétricas a que o tecido possa estar sujeito no nosso tecido humano, no nosso corpo humano. Então eu vou mostrar aqui só um vídeo para vocês verem essa composição e essa funcionalidade. The lung on a chip is a microdevice that has the potential to replace animals for the testing of drugs and toxins. The device, which is lined by human cells, mimics the mechanical and chemical functions of a living, breathing lung. With every breath, air enters the lungs, filling and expanding microscopic air sacs. Oxygen is transferred across lung and capillary cells and into the bloodstream. This is also where aerosol drugs are absorbed and where infections and tumors form in the lung. The lung on a chip is crystal clear, flexible, and about the size of a small computer memory stick. But it contains tiny hollow channels created using microchip fabrication techniques. A porous, flexible membrane separates the two channels at the center of the device. The opposite sides of the membrane are lined by human lung and capillary blood vessel cells. This mimics the arrangement of lung and blood vessel cells in the air sac of the lung. Application of cyclic suction in side channels makes the entire flexible sheet and cells stretch and relax rhythmically, just like our lung cells do when we breathe. In the lung on a chip device, air flows over the top of the human lung cells, and a liquid medium containing human white blood cells flows below the capillary cell layer. To test how well the lung on a chip device replicates the natural responses of living lungs, we introduced bacteria into the air channel to mimic an infection.
and we introduced white blood cells to the blood channel. We then saw the white blood cells migrate across the capillary cell layer, through the pores of the central membrane, and into the airspace where they engulfed the bacteria. Here's a video that shows this response in real time viewed through the device. The tissue cells are not visible here, but we can see white blood cells flowing freely in the capillary channel of the device, just as they do in blood vessels of a healthy person. But when we infect the air channel by adding bacteria, the immune cells abruptly stick to the surfaces of the capillary cells on the opposite side of the membrane, located directly below the infection site. Here's a magnified view showing a migrating white blood cell making its way through the first capillary cell layer, wriggling through the pentagonal hole in the flexible membrane, and then moving out of focus to the other side. When viewed from the air. Pronto, agora aqui eles vão falar um bocadinho sobre os resultados daquilo que eles obtiveram. Na última parte do vídeo, não sei se vocês perceberam, eu tenho vindo a falar apenas de reproduzirmos a constituição e a organização dos tecidos, mas outra potencialidade que este sistema nos dá é podermos reproduzir patologias, o que é ótimo porque não precisamos estar a induzir uma patologia no animal, normalmente é isso que ocorre, e depois podermos testar. Estamos a desenvolver, neste caso o que eles reproduziram foi uma infecção respiratória, nós profundimos com uma bactéria característica de uma infecção respiratória, a parte superior, profundiram com a parte inferior células do sistema imunitário e por um processo natural vai-se criar o processo de inflamação e após ele estar estabelecido podemos então profundir um fármaco, neste caso podemos profundir um antibiótico e ver qual é que é o efeito do antibiótico neste sistema que foi previamente criado no chip. E depois eles tinham esses resultados, como é que as células iam mover-se de uma câmara para a outra e depois também ver qual é que é o efeito do fármaco com este sistema. E então, uma coisa importante que nós vimos aqui foi então reproduzir as forças que se criam durante o processo de respiração normal para essa deformação, esses stresses que nós conseguimos induzir por vácuo que é induzido nas câmaras laterais do chip e assim podermos ter constituição, organização e forças mecânicas reproduzidas no chip. Através de microscopias com alta resolução, neste caso microscopia de fluorescência de confocal, nós conseguimos ver nesta imagem que se criaram efetivamente as duas camadas, a camada do epitélio marcada a verde e a camada do endotélio marcada a vermelho, e que inclusive estas células conseguiram interagir umas com as outras, expressando duas proteínas, a ocludina e a veacadrina, que são proteínas que estão envolvidas na adesão célula a célula. Neste trabalho, o que vocês veem aqui representado na figura 3, foi avaliado então qual é que era a capacidade de um tipo de nanopartículas conseguir internalizar nestas células, disseminadas então previamente no chip. E o que é que se fez? Fez-se esse ensaio com o chip onde não foi aplicado nenhum tipo de força e onde foi aplicado aquela tal força de strain para recriar o processo de respiração. E o que se verificou efetivamente é que as nanopartículas conseguiram internalizar-se nas células quando houve essa indução de deformação, o que não aconteceu quando não houve. Ou seja, isto dá-nos então ainda mais força para estes sistemas. Porquê? Porque a maior parte dos nossos ensaios que nós fazemos é estáticos, é numa placa de cultura normal. E vemos que efetivamente todo este sistema dinâmico que se cria à volta deste chip pode efetivamente influenciar a penetração, neste caso, das nanopartículas, a ação terapêutica de um fármaco, e que isso nos dá uma melhor previsão do que é que irá acontecer no humano. Neste trabalho aqui, ainda também dentro do pulmão, também foi feito um ensaio mais ou menos idêntico, ou seja, induziu-se uma lesão celular ao nível da integridade destas células e depois avaliou-se este flow, ou seja, quando induziam alguma pressão nesse fluido que ia passar pelo chip, se
e induzir ou não a morte celular. O que se verificou é que se esse fluxo fosse muito elevado, iriam começar a haver células a morrer, e nós conseguimos ver isso porque cada vez aparecem-nos mais células vermelhas, que é um fluorocromo específico para elas. Outro tipo de tecido também já estudado por alguns investigadores foi o coração. Neste caso, o coração, temos que pensar que é um dos tecidos que está sempre em forças, não é? Contração, relaxamento, está sempre em atividade. Normalmente nestes chips que reproduzem o coração, além das células, é também colocado um sensor dentro do próprio chip para podermos monitorizar estes ciclos de sístole e diástole, para podermos verificar se efetivamente isso está a ocorrer nas células que semeamos no chip. E nós vemos aqui esta imagem onde foi monitorizado através desse sensor que foi colocado no chip os ciclos de diástole e sístole e também a morfologia que as nossas células apresentam ao longo deste processo e que é muito característico das células musculares cardíacas. O fígado é também um exemplo de um chip desenvolvido por uma spin-off americana, a Emulate. Neste caso, com o mesmo raciocínio dos outros chips que já apresentei, dos outros exemplos, vamos então ter duas camadas, uma camada onde são semeados os hepatócitos e na outra onde foram semeados as células endoteliais. Através de microscopia de fluorescência, eles verificaram primeiro se as células se mantinham viáveis, se cresciam, se havia essa proliferação através de fluorocromos específicos para isso, e depois foram tratar ou aprofundir os chips com duas moléculas, com DMSO e com benzbromaron, que é um hepatocitótico, e ver qual é que era o efeito deste fármaco nas células. Vemos aqui, nesta imagem B, que este fármaco, não é, sendo tóxico para os hepatócitos, verificou-se efetivamente que nós temos aqui marcado a amarelo o marcador da apoptose e esse marcador aparece bastante evidente, ou seja, houve esse efeito, era apenas para prever se nesta organização do chip, se o fármaco continuava a manter os mesmos efeitos. Ao nível do intestino, além das células, temos que pensar que é um intestino onde existem os movimentos peristálticos, movimentos que levam ao movimento e à circulação durante o trato digestivo, e vemos então aqui por uma microscopia eletrónica que a camada que reveste o tecido, o intestino, esses movimentos peristálticos e a camada das células intestinais humanas. Aqui também foi então reproduzido esses tais movimentos peristálticos pelas camadas laterais através do vácuo e verificou-se que as células cultivadas em condições estáticas não apresentavam a mesma polaridade características das células epiteliais do nosso intestino, o que acontecia quando colocadas em condições dinâmicas, ou seja, quando eram induzidas essas forças ao nível mecânico. Também neste tipo de chip foi mimetizada ou reproduzida uma infecção bacteriana, onde foi então perfundida bactérias características das infecções intestinais e depois tudo o resto mantém-se à semelhança do pulmão. A posteriori podemos então avaliar o efeito terapêutico de uma molécula desenvolvida para esse objetivo. Ao nível do rim, as células, nós temos que ter em conta que temos que semear nos chips células epiteliais na camada superior e as células endoteliais na camada inferior. Vemos aqui por estas imagens de microscopia de fluorescência que eles conseguiram criar essas camadas de células, permitir a interação das células umas com as outras,
ou seja, em termos de integridade do tecido, ela foi conseguida dentro do chip. Ao avaliar também, ao comparar estas condições estáticas ou dinâmicas, ou seja, permitir esse fluido dentro do próprio chip, verificou-se que, mais uma vez, condições dinâmicas permitem ter as células muito mais funcionais, muito mais polarizadas e, além disso, expressão de aquaporininas e transportadores de sódio e potássio também apresentam-se muito mais relevantes do que em condições estáticas. Criar esta parte dinâmica, recriar esta parte dinâmica num chip é tão importante, percebemos que é tão importante como colocar lá as células, porque depois todos estes parâmetros podem ter influência na internalização do fármaco, como é que ele vai interagir com as células e como é que vai ser o efeito terapêutico. Neste trabalho, aliás, eles profundiram um chip com cisplatina, que é um agente, um fármaco quimioterapêutico, e eles verificaram que quando colocavam cisplatina e posteriormente um inibidor da cisplatina, em condições dinâmicas foi reduzida a atividade da cisplatina, porque vemos que não aparece quase nada verde, enquanto que em condições estáticas essa inibição não se conseguiu. E por último, apresentar alguns exemplos então de chips ao nível da reprodução, reproduzir a pele in vitro. Nesta imagem adquirida por uma projeção num microscópio de confocal, nós conseguimos ver a organização das diferentes camadas da pele. Nós sabemos que a pele é constituída essencialmente por epiderme, derme e depois temos a parte endotelial. Nós conseguimos ver aqui 3 fluorocromos diferentes, amarelo, azul e vermelho, que nos indicam onde é que essas células estão e como é que é a sua posição, ou seja, mais superficial e mais profunda durante toda a organização e toda a integridade da nossa pele humana. E estas técnicas são muito importantes para podermos avaliar efetivamente todo este processo dinâmico que ocorre desde a criação do chip, desde a perfusão e depois a parte da terapia. Pronto, então neste trabalho eles desenvolveram um chip com 3 camadas, de forma a reproduzir o endotélio, a parte da derme e a epiderme, onde em cada uma destas camadas iam perfundir células características de cada uma delas, ou seja, queratinoses, fibroblastos e células endoteliais. Através de microscopia de fluorescência, mais uma vez, com marcadores específicos, conseguiu-se identificar as células nas diferentes camadas, os queratinócitos a verde, os fibroblastos a azul e as células endoteliais, então, a vermelho. Por confocal, numa projeção ortogonal, conseguimos então ver essa distribuição numa perspectiva tridimensional de como é que estas células estão organizadas. Posteriormente, para reproduzir um estado inflamatório dentro do chip, foi profundido TNF-alfa, que é uma citocina inflamatória, no chip, e depois, posteriormente, a dexametasona, que será o fármaco que irá tratar esse estado inflamatório e ver qual é que era o efeito nas células. Por fim, este último trabalho tentou, além de reproduzir a constituição da pele, tentou reproduzir uma ferida num chip. Como? Então, eles tinham, além de profundirem com as células que estão maioritariamente ativas durante o processo de cicatrização, que são os fibroblastos, também com macrófagos, que são as células do sistema imunitário, que estão envolvidas na parte inicial do processo de cicatrização. Primeiro, semeia-se, não é? Vai-se monitorizando para ver se as células aderem e proliferam dentro do chip e posteriormente, então, neste exemplo, também usar o TNF-alfa como um indutor da inflamação e posteriormente o efeito da dexametasona nesse mesmo chip, ao nível das células, do núcleo, se o núcleo acabava por desaparecer ou se alterava a sua morfologia e, neste caso, as interações célula-célula-cadrina que durante a inflamação acabam por se perder.
E aqui então uma imagem mais resumida de todos os ensaios ao nível das condições inflamatórias que foram recriadas no chip, ao nível dos macrófagos, para verificar o que é que lhes aconteceu, não é? Se nós primeiro induzimos a sua proliferação para simular a inflamação, posteriormente, quando se perfundiu com a dexametasona, estas células, estes macrófagos acabam por reduzir, o seu número acaba por ser menor, derivado do próprio efeito do fármaco. Então, a questão, para terminar, é: será que os organochips serão o futuro, serão uma das áreas à qual iremos ouvir falar muito nos próximos tempos? E, derivado de todas as potencialidades que eu vos fui dizendo durante a apresentação, ficarem estas 3 características que são, se calhar, a chave, não é, destes sistemas, eu respondo que eu acho que sim, que vão ser, e que iremos ter, irão ouvir falar muito disto nos próximos anos, e será provavelmente um dos passos que nos poderá ajudar na resolução de muitos problemas, porque eu aqui falei assim um bocadinho mais da constituição, dos diferentes órgãos, mas nós podemos usar estas plataformas para reproduzir um cancro e tentar avaliar diferentes fármacos que estão a ser desenvolvidos para o intuito nestas plataformas, e como que falo do cancro, de outros problemas, que infelizmente existem muitos, ao nível da saúde pública. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado pela apresentação, Sónia. Realmente mostra-nos um bocadinho este admirável mundo novo, não é? E tudo o que se vai desenvolvendo, e um pouco uma visão do futuro que já temos agora, não é? O futuro é agora também. Sim. É uma área realmente em franca expansão e evolução, uma área que é muito interessante. Nós estamos a começar também a entrar um pouco nesta tecnologia de organoides e eventualmente evoluir um pouco na parte da engenharia de tecidos por esta área, porque já percebemos que efetivamente tem sido aquela que tem trazido um pouco mais resultados. Consegue, ainda que de uma forma in vitro, mimetizar melhor, criar condições que melhor mimetizam aquilo que nós pretendemos e que temos no corpo, não é? No organismo, quer dos animais, quer do ser humano, e portanto tem conseguido evoluir e tem conseguido resultados muito interessantes. Se alguém tiver alguma questão, entretanto, como eu tinha dito no início, pode colocar no chat ou pedir para que o Fundo de Saúde liberte o microfone. Eu, entretanto, aproveitava e perguntava ao Jesus ou à Sónia qual é que acham que é a principal dificuldade. Como é que eu ia de colocar esta questão? Desde o início que a engenharia de tecidos criou muita expectativa e mostrou muita promessa com a possibilidade de criarmos artificialmente, portanto, de criarmos em laboratório diferentes tecidos e diferentes órgãos, não é? Desde a célebre imagem da orelhinha no dorso do ratinho, não é? Do Vacanti, que houve aquela euforia, aquela sensação de que poderíamos começar a criar em laboratório tudo que era tecidos ou órgãos. E depois verificou-se que houve algum refriar dessa euforia, porque as dificuldades são realmente muitas. É muito difícil nós mimetizarmos tudo o que se passa a nível da complexidade de um organismo biológico, não é? Qual é que acham que é a principal dificuldade com que nos debatemos ainda hoje? Jesus, eu posso responder. Posso dar a minha perspectiva e depois o Jesus dá a dele. Eu acho que acaba por ser um bocadinho não é, aquilo que eles, nestes trabalhos preliminares, que acaba por ser uma coisa assim não muito inicial, que eu apresentei aqui do que vi na literatura. Eu acho que a primeira ideia era: nós vamos conseguir criar um coração, ótimo, pronto, é só chegar lá e pôr e aquilo vai funcionar. O problema é que nenhum dos nossos órgãos vive sozinho, não é? Eles vão precisar sempre dos outros que lá existem. Então, por exemplo, em termos de vasculatura,
É uma coisa tão complicada, mas tão essencial. E eu acho que aí ficam logo todos resfriados, não é? O que o Dr. Pedro disse, os investigadores ficam logo todos, e agora? Como é que vamos fazer isto? Pronto, e eu acho que é isso, é a parte dinâmica que existe no nosso sistema, que não é assim tão fácil de reproduzir, e nós termos a estrutura em si, ok, conseguimos, não é? Já percebemos que isso conseguimos fazer. Agora, ter essa interação com o meio envolvente, quando nós colocarmos lá, é que eu acho que é o principal desafio na área da engenharia de tecidos. É precisamente aí que eu ia chegar. Eu julgo que a parte vascular continua a ser um dos principais problemas e uma das principais dificuldades que temos. Como é que nós conseguimos criar, ao mesmo tempo que estamos a criar toda aquela matriz tridimensional do tecido e a arquitetura do órgão que pretendemos conseguir embutir nessa estrutura a complexidade dos vasos, não é? Da vascularidade que normalmente ele tem, realmente tem sido um dos principais desafios. No sé si o Jesús concorda o si tem Sí, estoy de acuerdo. Además, yo añadiría también que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero además yo creo que la tecnología todavía tiene que dar un golpe, un paso adelante. Todavía no, creo que la tecnología no está en el punto exacto, lo suficientemente fina. No sé si el idioma me entendéis perfectamente, pero bueno, más o menos intento hablar más despacio. La tecnología yo creo que todavía tiene que dar un salto. Tienen que mejorarse las condiciones, tienen que mejorarse la precisión de esa tecnología. Actualmente lo que se ha hecho, y creo que está muy bien, pero todavía tiene que dar una vuelta, lo que se ha hecho es evolucionar desde una impresora 3D, una impresora de fabricación aditiva, a una bioimpresora. Pero realmente lo que hemos hecho es exactamente lo mismo. Una bioimpresora, si lo ves como definición y como concepto, es lo mismo que una impresora 3D. Creo que eso es un fallo todavía, no es un fallo, es que falta todavía avanzar, se tiene que diferenciar un poco. No es lo mismo imprimir un PLA, ácido poliláctico, a imprimir un hidrogel, algo vivo, una célula. Y yo creo que eso todavía tiene que diferenciarse. La tecnología de bioimpresión tiene que separarse un poco más de lo que es la impresora 3D y dar un paso adelante para poder conseguir esos resultados que vosotros estáis hablando. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que assim vamos caminhando, às vezes com saltos mais quantitativos, outras vezes um pouco mais devagar. Mas eu lembro, não há muito tempo, tudo isto estava no início e surgiram as primeiras impressoras 3D, trabalhavam essencialmente só com materiais, não é, com plásticos, e aquilo que se fazia era mais do ponto de vista, como o Jesus tinha mostrado, do ponto de vista do utilitário, não é, da ferramenta, do brinquedo quase, e hoje em dia eu lembro de recentemente ter assistido uma palestra do Anthony Atala, não é, que é um dos ex-libris da engenharia de tecidos, do Wake Forest Institute, e ele no início da palestra punha a impressora 3D atrás dele a trabalhar, e no final da palestra pegava num rim, não é, e mostrava um rim à audiência, não é, ao público no final. É óbvio que aquele rim não poderia ser transplantado para lado nenhum porque não seria funcional, mas não deixa de ser fantástico a evolução que se teve em termos de materiais e arquitetura e aquilo que se consegue fazer, não é? Vamos caminhando nesse sentido e todos estes trabalhos são fundamentais realmente para percebermos a forma como o dinamismo que é necessário implementar nestes sistemas, as forças do stress sobre o stress mecânico, neste caso sobre esse sistema, sobre as células, a importância que tem, no fundo, cada vez mais tentar imitar aquilo que efetivamente existe num tecido vivo, para conseguirmos aproximarmos o máximo possível. E projetos como este também do Bioimpasse são importantes nesse sentido, porque nos vão permitindo explorar pequenos passos que depois são importantes na translação de tudo isto e na concretização de tudo isto para algo que seja aplicável e que tenha efeito terapêutico. Não sei se querem algum dos dois acrescentar alguma coisa, não havendo questões por parte dos participantes. Sónia, Jesus, está tudo dito? Só quero... Eu creo que está todo perfeito. Acho que está tudo... Tivemos aqui uma boa manhã, sexta-feira. Também então agradecer-vos mais uma vez, agradecer-vos muito pela vossa disponibilidade e por participarem aqui, por nos mostrarem um pouco
do que está a acontecer agora neste mundo do 3D, da bioimpressão e também do organ on a chip. E obrigado a todos mais uma vez e esperamos em breve. Este projeto do impasse termina daqui a alguns meses, julgo que em abril, maio do próximo ano, esperamos no final podermos fazer um webinar ou eventualmente um evento presencial já com uma compilação de todos os resultados e todas as imagens que fomos obtendo deste trabalho que temos vindo a desenvolver. Obrigado a todos os que foram participando, obrigado Anabela, por terem estado aí também e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigada. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Cierro la sesión. Adiós. Obrigado.